Gratidão, vamos mais um vídeo. Vamos falar sobre Paulo. Quem é Paulo? Qual foi o chamado de Paulo? Paulo, ele foi criado no Império Romano. O pai e a mãe dele eram judeu e judia, e ele estudou, ele teve a cultura helenística grega, ele estudou. Aí quando ele estava com 18 anos, ele veio para Jerusalém aprender a lei e estudou ao pés de Gamaliel, um dos melhores professores da lei daquela época. E ele era fariseu. Os fariseus criam na ressurreição da carne e cria nos anjos também. E Paulo, depois de Gamaliel ali, ele começou a perseguir os cristãos, inclusive os discípulos. Mas no zelo, ele achava que ele estava servindo a Deus, no judaísmo, e que os cristãos eram uma seita contra o judaísmo. Então por isso que ele perseguia. Aí Jesus apareceu para ele pessoalmente, chamou ele pessoalmente, e numa linguagem poética, Jesus disse para ele: sai daí, passa para cá. Você está perseguindo os meus homens. Jesus falou para ele: você está me perseguindo. Na real, Paulo estava perseguindo os discípulos. Então Jesus falou para ele numa linguagem poética: sai daí, passa para o lado de cá. E Paulo se converteu ali e começou a pregar o evangelho. Só que Paulo, ele demorou mais ou menos uns anos depois de batizado para pregar o evangelho. Ele ficou meditando, ele ficou na Arábia um bom tempo, e depois ele voltou e ele ficou 15 dias com Pedro só. Paulo não conheceu nenhum dos apóstolos. Perdão, sim, Paulo, ele falou que ele não conversou com nenhum dos apóstolos. Perdão, não aprendeu com os apóstolos. Ele conversou só com Pedro 15 dias. Então Paulo, ele era conhecedor da lei judaica, mas de Jesus ele não sabia nada. Porque os 4 evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, ainda não estava escrito. Não estava. Então era transmitido por via oral. Então Paulo mesmo falou ali aos Gálatas que ele não consultou nem carne nem sangue. Com o evangelho que ele pregava, ele tinha recebido por divina revelação. Ele não tinha consultado nenhum dos discípulos. Então ele não teve acesso aos ditos de Jesus. E como os 4 evangelhos ainda não estavam escritos, então Paulo não teve acesso muito aos ditos que Jesus falou. Então Paulo ouviu de Pedro que Jesus falou que os discípulos, que eles não iam acabar de percorrer a cidade de Israel, que ia ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Ia ver Jesus vindo no seu reino. Mas eles entendiam que Jesus vinha buscar eles ali. Eles iam ser arrebatados e os mortos iam ser ressuscitados. Não, Jesus falou que eles não iam acabar de percorrer a cidade de Israel, e Jesus já vinha com o reino, já vinha reinando sobre a terra. E Jesus falou para ele: a prova que eu vou vir com o reino é a hora que vocês verem Jerusalém cercada, vocês podem saber que já está o reino dos céus governando sobre a terra. E vocês podem ficar contentes que a vossa redenção, a vossa salvação está às portas. Vocês se alegram quando vocês verem Jerusalém cercada. Aí Jesus falou para eles: mas antes disso, vão perseguir vocês. Vocês vão ver aqui terremoto, vocês vão ver fome, pestes. Então o terremoto é que ia ter ali até o ano 70. Então no ano 50, 53, amanheceu 12 cidades na Ásia Menor no chão. Morreu dezenas de milhares de pessoas no terremoto. E teve vários, isso eu estou contando um dos grandes. E no ano 35 houve uma fome ali em Israel. 35, 38. Houve pestes no Império Romano ali direto. Inclusive o general Tito, que invadiu Jerusalém, quando ele voltou, ele morreu de peste. Reino contra reino. O próprio imperador romano ali durava poucos anos no império. Ali um general tomava o reino do outro. O próprio filho ali matou o pai para tomar o reino. Então era naquela época. Aí Jesus falou para eles que eles iam ver ali. Ainda Jesus falou: ó, quando vocês verem Jerusalém cercada, vai aparecer vários falsos cristos. Não vá atrás deles. Então quando o general Tito cercou Jerusalém, apareceu vários ali dizendo seu Messias, seu Cristo, e unia 500, 800 mil soldados ou 2.000 soldados, e ia guerrear contra os soldados romanos que estavam para o lado de fora do muro de Jerusalém. E todos foram mortos. Jesus falou: vá após eles. Vários deles apareceram dizendo ser o Messias. Então foi para aquela época. E eles esperavam, eles não entenderam bem certo ali o que Jesus falou para eles ali.
Vamos lá. Então Paulo soube os discípulos que Jesus falou que eles não iam acabar de percorrer a cidade de Israel sem ver o Filho do Homem no seu reino. Era Jesus vindo reinar sobre a terra, o reino de Jesus com os salvos, com os anjos sobre a terra. Eles entenderam errado. E no último dia que eles viram Jesus, Jesus falou para ele: ó, vocês não se ausenteis lá do cenáculo, eu vou voltar para vós lá e o que eu prometi para vós, eu vou encher vós do Espírito Santo. Aí eles perguntaram para Jesus: mestre, os judeus falam que o Messias que ia vir ia restaurar o reino de Israel. E o Senhor diz que o Messias não restaurou. Quando vai ser restaurado o reino de Israel? Aí Jesus falou para eles: não cabe a vocês anunciar o evangelho, anunciar o reino dos céus. Isso cabe a vocês. O que meu pai decretou não cabe a vocês. Espera lá no cenáculo lá, que eu vou vir sobre vós, e vós vai ser cheio do poder que eu prometi. Aí na hora que Jesus subiu, desceu 2 anjos e falou para eles: ó, esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar para vós. Espera lá no cenáculo. O que ele falou para vós, vocês esperam. Então eles foram lá para o cenáculo, e no dia de Pentecostes, Jesus veio para eles ali, já em espírito, e derramou eles do Espírito Santo ali, e deu poder sobre eles, dons e poder para que eles pregassem, força e coragem para que eles pregassem o evangelho. E eles não entenderam, eles entendiam que Jesus ia voltar e buscar eles. Não, a real onde falou que Jesus ia voltar para eles, e voltou no dia de Pentecostes ali para eles, que derramou eles de poder e dons ali. Então Pedro ouviu isso aí dos discípulos, que eles não iam acabar de percorrer a cidade de Israel até ver o Filho do Homem vindo no seu reino, e no dia ali que varão galileus, do jeito que vocês viram Jesus subir, ele vai voltar para vós. Então eles falaram para Paulo que Jesus ia voltar ali. Então Paulo começou a pregar o evangelho ali do amor a Deus e amor ao próximo e a renúncia interior. Paulo começou a pregar. Parabéns, certinho, nota 10 para Paulo. Paulo falou que o verdadeiro batismo não é passar nas águas. Aí em Romanos, o verdadeiro batismo é a hora que você passa na água, você está fazendo um pacto com Jesus, que você está morrendo para o mundo, e a hora que você levanta nas águas, você é ressuscitado na fé, no poder de Deus, para uma nova pessoa. Você está fazendo esse pacto. Então se você xingava, você não vai xingar mais. Se você maldizia, você não vai fazer mais. Então se o seu odiava, você não vai odiar mais. Você vai amar e perdoar e fazer renúncia interior. Foi o que Paulo pregou, está lá em Romanos, o verdadeiro batismo. Então Paulo começou certinho, explicou da ceia, ele explicou todas as regras certinho. Mas quanto à vinda de Jesus, Paulo, ele esperava que Jesus ia vir ali, e ele começou a pregar o evangelho, e ele começou a ir nos vilarejos, e quem cria no evangelho eram as pessoas mais simples, as pessoas mais sofridas, e quando Paulo chegava, Paulo orava, e Jesus curava as pessoas eram curadas, eram libertas. Então as pessoas, e Paulo pregava que Jesus ia vir buscar eles, ia levar para o reino dos céus. Então quem não queria? O povo tudo queria e já queria logo ser arrebatado e levado. Então, o que aconteceu? Com 20 anos que Paulo estava pregando o evangelho, as pessoas mais velhas que tinham crido o evangelho, começou a morrer. Aí os familiares dele chegou para Paulo e apertou Paulo. Falou: Paulo, mas você não falou que Jesus ia vir e ia buscar nós? E os que morreram agora? Aí Paulo falou: não, os que morreram não estão perdidos. Aí Paulo ficou meio ali. Aí ele usou a tradição que ele tinha aprendido, judaica, com os fariseus. Os fariseus criam na ressurreição e nos anjos. Então ele usou esse termo e falou que Jesus ia vir, ia ressuscitar os mortos, e o vivo ia ser arrebatado. Inclusive ele ia ser arrebatado. E Paulo morreu já faz 2000 anos, entendeu? E Jesus não veio, e os mortos não foram ressuscitados. Está entendendo? Então aí, nesse ponto aí, Paulo ouviu, deu os discípulos entenderam o evangelho, e nem Paulo entendeu sobre a vinda, sobre a vinda do reino de Jesus, e nem sobre como ia ser, como que a gente ia passar dessa vida para outra. E Jesus falou lá, Jesus garantiu lá, né? Em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos nunca verá morte, mas passará da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo que agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e as que ouvirem viverão. João 5, 25. Em verdade vos digo que agora Então Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e as que ouvirem viverão. Em verdade vos digo que chegará a hora em que todos os que estiverem nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem, e as que ouvirem viverão. E Jesus disse: assim como o Pai vivifica no presente, foi 2000 anos atrás, os mortos que quer, deu poder ao Filho a vivificar aqueles que quer também.
Então Deus já vivificava os mortos e Jesus, depois que ele ressuscitasse, ia ser dado o poder para ele, ele ia vivificar os mortos. Então o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer, no último dia nosso, quando a gente morrer, que a gente for para o cemitério, Jesus vivifica o espírito, né, e dá um espírito glorificado, e a pessoa já vai onde Jesus está reinando. O Saulo já vai para lá com Jesus reinar sobre a terra. Esse que é o reino de Jesus, o reino eterno que Jesus prometeu sobre a terra. Os salvos estão reinando sobre a terra. Jesus está reinando com os salvos sobre a terra. Foi o que Jesus prometeu. Quando Deus apareceu para quando Deus apareceu para Moisés, lá atrás, Deus apareceu para Moisés e falou para eles, para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Está entendendo? Então, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos noutra dimensão. Ele não falou, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Jacó. Não, eu sou o Deus. Está entendendo? Então, ele estava vivo noutra dimensão. Quando Jesus começou a debater ali com os judeus, aí Jesus falou para ele, vocês têm por pai Moisés. Vocês esperam que Moisés vai vir para vocês. Vocês esperam. E Moisés está diante de Deus. E Moisés vos condena vocês diante de Deus dia e noite. Jesus falou. Moisés está diante de Deus e condena vocês dia e noite diante de Deus. Então Moisés não está morto. Então, está entendendo? Aí Jesus falou assim para ele assim, vocês têm por pai de Abraão. Eu falo, Abraão viu o meu dia e se exultou. Abraão viu Jesus vindo. Então Abraão está vivo. Palavra de Jesus. Está entendendo? E tem muitos outros ali também, outras passagens grandes ali que Jesus fala. Então, quando Marta encontrou com Jesus, Marta falou para Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus falou para ela, seu irmão há de ressuscitar. Aí ela falou o que Paulo escreveu, né? Eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia, que era a cultura dos fariseus, dos judeus fariseus. Aí Jesus falou para ela, Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca verá morte, mas passará da morte para a vida. Foi o que Jesus garantiu. Então Jesus garantiu do começo ao fim ali, que quem guardasse a palavra de Deus, praticasse, passaria da morte para a vida. Então esse é o reino de Jesus. No último dia de vida da pessoa, que a pessoa fechar os olhos para a vida aqui, que ele for para o cemitério, ele foi enterrado, Jesus vivifica o espírito, ou ressuscita o espírito, ou vivifica o espírito, e a pessoa sobe aonde Jesus está. A pessoa sobe e lá vai reinar com Jesus sobre a terra. Então o anjo falou para Daniel, e Jesus falou no Apocalipse, e o anjo falou para João no Apocalipse. O reino de Jesus é um reino eterno com os salvos sobre a terra, né? Então João viu, né, as pessoas salvas lá já reinando com Jesus sobre a terra. Seria um reino eterno, onde Jesus está reinando. Então aí Paulo, nessa ponto que Paulo falou aí sobre a ressurreição de Jesus aí Paulo cometeu essa falha. E as igrejas, como é baseado tudo em cima de Paulo, tudo ensina a ressurreição, que Jesus vai voltar e que eles vão ser arrebatados. E ainda mais que fizeram uns filmes, né, umas décadas atrás, aí o povo viu o filme e os pessoas se encantam com o filme, né? E quantos que marcaram a vinda de Jesus, a ressurreição desde o século XVII, e Jesus não veio, no século 1000, ou pessoas esperavam que o mundo ia acabar, as pessoas ricas venderam as propriedades, dava tudo para os pobres, e esperou Jesus voltar na virada do século 1000, não veio. Agora no 2000 aqui muita gente esperava, os pregadores das igrejas pregavam que Jesus ia voltar, no milênio 2000, e passou 2000 e Jesus não veio. Não teve o arrebatamento e nem teve a ressurreição dos mortos. E Jesus falou que a carne para nada aproveita. Então para que Jesus vai ressuscitar a carne no cemitério? Jesus falou que aproveita é o espírito. Então no último dia de vida da pessoa, quando a pessoa morrer, o corpo for para o cemitério, aí Jesus ressuscita ou vivifica o espírito. Aí a pessoa sobe e já vai onde Jesus está. Isso foi o que Jesus prometeu, do começo ao fim. Foi o que ele prometeu. Em tudo que ele pregava ali, ele prometeu isso aí. E Paulo, ele deu muitas diretrizes para a igreja. Foi um homem de Deus chamado por Jesus. As igrejas ali tinham muito problema, né? Saíam vários pregadores que combatiam a pregação de Paulo. Paulo, ele pregava
o amor a Deus, o amor ao próximo e a renúncia interior, e os judeus ficaram presos nas tradições judaicas, os discípulos ficaram presos nas tradições judaicas, os discípulos ali voltaram a praticar a circuncisão, guardar o sábado, sacrificar o holocausto ali, e Paulo falou, né, que não precisava fazer isso aí, que isso aí tinha cumprido no Messias, em Cristo. E eles continuaram ali, até na última viagem missionária que Paulo foi, que ele voltou para Jerusalém. A hora que ele chegou, um dos discípulos falou para ele: você sabe que você vem aqui e você não é bem-vindo aqui, que os judeus estão aqui, e os judeus falam que você ensina, os judeus que estão no Império Romano, que não precisam praticar a lei judaica para ser salvo, que não precisa seguir a lei de Moisés. E para falar que você não ensina isso, que é mentira do que eles falam de vocês, você vai oferecer esse sacrifício, você vai rapar o cabelo, e depois de 7 dias você vai oferecer lá no holocausto o seu cabelo, mais outras ofertas. E Paulo ficou quieto, porque ele não queria dividir o evangelho. Ele pegou e fez. Mas Paulo, nas cartas de aos Gálatas, todas as cartas de Paulo, Paulo fala que qualquer judeu, para ser salvo, ele não precisa praticar a lei judaica, que a lei judaica, a lei mosaica tinha cumprido no Messias. Está entendendo? E os discípulos queriam até ensinar os gentios, muitos dos discípulos ali, para que os gentios quisessem seguir o cristianismo, eles tinham de praticar a tradição judaica, e onde Paulo bateu o pé, inclusive com Pedro, e por isso que os discípulos não viam Paulo com bons olhos, e Paulo queria sempre tentar às vezes se unir, mas ele não era aceito por um por outro, ele não era aceito, ele não era. Então, Paulo pregou no Império Romano, foi um homem de coragem, de bravura, de ousadia, um homem de Deus, pregava, andava por tudo ali, teve a coragem de denunciar, não tinha medo, enfrentava frio, calor, navio, tu enfrentava tudo ali, e Deus usou Paulo grandemente. E as igrejas daquela época teve vários problemas ali, e Paulo ia escrevendo a carta para cada igreja conforme ele entendia, né? Paulo mesmo falou que as mulheres ali só seriam salvas se tivessem filhos, né? Aí as Bíblias que foi corrigida agora de 10, 15 anos para cá, eles até corrigiram essa frase aí, amenizaram mais ela, mas na tradução foi escrito em grego, está escrito isso aí, e na hora que o pai da igreja transferiu para a língua latim, também foi transferido desse jeito. Aí depois, quando foi trazido do latim para a língua portuguesa, houve umas variantes, mas veio assim, depois agora, nessas décadas agora, corrigiram. Mas Paulo escreveu que a mulher só seria salva se tivesse filhos e criasse o filho com modestia. Jesus não disse isso aí, entendeu? Jesus falou que a salvação era individual, o pai não salvava o filho nem contra o pai, cada um é individual. Então, Paulo, ele falou tradições ali, judaica, que era o que tradição dos fariseus, que era o que eles entendiam. Paulo mandou ali que a pessoa que desse problema na igreja era para expulsar da igreja, era para corrigir no meio de todo mundo, era para corrigir, para que todos os outros tivessem temor e ele não praticasse mais. Hoje isso aí não funciona, se fazer isso aí dá processo e é antimoral, é antiético, é um ser humano. Jesus falou que você tem de perdoar quem faz mal para você, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que assim como ele perdoou a sua dívida, que era enorme, a nossa dívida que era enorme, nós devemos perdoar do nosso próximo. Aí os líderes religiosos vai lá em Mateus 18 e fala lá que Jesus mandou expulsar da igreja, chamar 2, 3, 5 expulsar. Não, ali o que dizia aquilo era a lei. Eu tenho que entender. Eu tenho que ler o capítulo inteiro. Você começa do começo do capítulo, Jesus fala, se tiver o homem que tem 100 ovelhas, ele perde uma, ele deixa as 99 segura e vai atrás de uma. Então ele falou, assim é meu pai que está no reino dos céus. Ele larga uma e vai atrás ele larga as 99 tranquila e vai atrás de uma que faltou. Então, aí, a continuação ali fala o que era a lei que fazia, para expulsar e considerar como gentil e publicano. Aí Jesus continua, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ele estaria no meio, mas ele estaria no meio para fiscalizar o que as pessoas que detinham o poder, a autoridade, iam fazer com as pessoas menores. Não é que ele estaria para derramar poder, igual muitos falam, não. Onde tivesse 2 ou 3 líderes que iam ali, Jesus ia estar no meio deles para vistoriar se eles iam fazer o certo e o errado. Aí Jesus falou, assim como eu perdoei vocês, vocês têm de perdoar também. E falou para Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí continua, a parábola do credor incompassivo. Assim como Jesus se resumiu no final lá, assim como eu perdoei a vossa dívida, vocês têm de perdoar a dívida dos outros.
Se você não perdoar, vosso Pai não perdoará as vossas também. Isso foi o que Jesus ensinou ali. Aí Paulo lá na frente, né, ele falou numa outra linguagem, porque tinha problema ali na igreja, era briga, era contenda, aí ele se viu e ele falou, expulsa da igreja, se não chamar atenção, não resolver, expulsa daí. Vocês nem saudeis esses na rua. Outra hora ele falou, vocês nem saudeis, vocês nem cumprimentar esses. E Jesus já falou, vocês têm de ser a luz, o sal. Onde vocês passar com a luz, vocês podem dizer para as pessoas que estão nas trevas, voltar para Jesus. Isso foi o que Jesus ensinou. Jesus falou, o que vocês fazem a um desses pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Jesus falou, quando eu começar a reinar, que Jesus começou a reinar antes do ano 70, ele falou assim, quando eu começar a reinar com os meus anjos, eu vou separar os salvos dos não salvos. Eu vou dizer para os salvos, sabe por que vocês estão aqui? Eu estava preso, vocês fossem me visitar. Vocês já viram alguma pessoa boa preso? É difícil. Pode ter, mas é difícil. Eu estava na rua jogado, vocês me acolhessem, eu estava sem roupa, vocês me vestissem. Eu estava desprezado, e vocês me recebessem, eu estava com fome, vocês me dessem de comer. Aí Jesus falou assim, os salvos vão dizer, mestre, mas nós nunca te vimos nessa situação. Aí Jesus disse, quando você fazer um desses pequeninos, você está fazendo para mim. E uma pessoa presa não é pessoa boa. Dificilmente. Então Jesus falou, Paulo falou lá, excluiu, mas foi Paulo, mas Jesus não falou isso. Então por isso que as igrejas é montada em cima de Paulo. Paulo falou assim, as viúvas aí, é para vocês ajudar só a viúva que tem acima de 60 anos. E que foi mulher de um homem só. Se ela foi casada 2 vezes ou 3, não é para vocês ajudar se ela ficar viúva. Se ela foi casada com um homem só e ela está viúva com 60 anos, aí vocês ajudam ela, mas numa condição também, se ela também lavou os pés dos apóstolos, do santo. E Jesus não falou isso. Jesus falou, dá a quem te pedir, não nega a quem te pede emprestado. Jesus falou, aquele que dá um copo de água a qualquer pessoa, ele está dando para mim. Foi o que Jesus falou para Pedro, 3 vezes, tu me ama, na terceira vez Pedro ficou nervoso. E Jesus falou para ele, uma linguagem poética, mostrar que você me ama é fácil, não preciso de você. Mostra que você me ama cuidando dos fracos, dos excluídos, dos jogados, das pessoas sem nome. Esse é o reino dos céus, que a gente tem de praticar. Está entendendo? E Paulo lá falou que era para ajudar só as viúvas acima de 60 anos. Entendeu? Se Paulo me visse hoje, Paulo me excluía, ele nem me saudava. Porque eu entendo o evangelho e vivo o evangelho e pratico o evangelho por outro ângulo. Eu pratico um estilo de vida, um estilo de evangelho por outro ângulo. Se Paulo me visse hoje, ele nem me saudava. Paulo proibiu as mulheres de pregar na igreja. Eu não vejo nada das mulheres pregar na igreja. Eu não vejo nada. Jesus falou que aquele que não era contra ele, era a favor dele, deixasse. E as mulheres que serviam Jesus, e Jesus igualou o direito da mulher com o do homem. Jesus falou que a mulher podia ter um homem só, e o homem só podia ter uma mulher. Aí os discípulos não gostaram, falou para Jesus, mestre, desse jeito então nós não vai casar, não compensa nós ter mulher. Porque se o direito da mulher é igual ao do homem, o homem só pode ter uma mulher só, então não convém casar. E a mulher só pode ter um homem, então Jesus falou, se vocês quiserem receber, vocês recebem. Se vocês não puderem receber, vocês não recebem. Foi o que Jesus falou. Está entendendo ali? Então é isso que eu falo para vocês. Então Paulo passou para muitos problemas que tinha naquela época ali. Num ponto, se a mulher saísse pregando naquela época era a época dos machistas, então ninguém ia querer ver um evangelho também ali de Jesus ali. Nesse ponto eu dou até um voto para Paulo, né? Porque os homens pregando, ele já não era aceitando, essas mulheres pregassem ali, numa terra de machistas, os homens não iam aceitar. Nesse ponto tudo bem, mas eu não vejo nada das mulheres pregar. Eu não vejo nada. Entendeu? Paulo falou que a cabeça da mulher era o homem era a cabeça da mulher. E Jesus deu a igualdade da mulher igual para o homem. Jesus cuidou igual. Está entendendo? Então o que eu falo para vocês, Paulo foi um homem de Deus, chamado por Jesus pessoalmente para aquela época. Mas ele teve um lado bom dele, né? E ele cometeu falhas como qualquer um. Elias cometeu falhas. Elias usou o dom de Deus para matar os irmãos dele, judeu. Elias usou o dom que Deus deu para ele para matar.
Eliseu cometeu falha. Moisés, vocês viram a falha que Moisés fez lá, que Deus nem deixou ele passar do Jordão? Todos os homens cometeram, Davi, todos os homens cometeram falhas. O único que cometeu falha foi Jesus. O único. E Jesus deu um ensinamento que cabe para o mundo inteiro, para todas as nações. Só que Jesus, ele não fundou nenhuma religião. Jesus mandou os discípulos pregar o reino dos céus. Aí eles formavam as reuniões nas casas e anunciavam o reino dos céus. O que era? Amar Deus, amar o próximo e a renúncia interior. E para sempre formar novos discípulos, e a reunião naquela casa, o povo dali saía espalhando o evangelho e cada vez espalhasse mais. Que no Império Romano ali era para anunciar para os gentios, mas morava muitos judeus. A colônia judaica era grande no Império Romano, em Israel. Entendeu? Então era isso que era para eles anunciar ali. E Paulo, ele anunciou. Então Paulo passou certas regras, certos ensinamentos, e ele escreveu para cada igreja. E Paulo não sabia que as cartas dele ia servir para os dias de hoje. Pode ver que para onde ele escreveu, ele colocou o endereço das igrejas que era para aquela época. O chamado de Paulo foi chamado para as igrejas daquelas épocas. Para aquela época, os ensinamentos de Paulo não servem para hoje. Se a gente tirar a experiência do batismo, como que falou, da ceia, dos dons que teve lá, os problemas, servem para nós hoje. Mas o ensinamento que Paulo passou, para o problema de cada igreja, foi para as igrejas daquela época, não serve para hoje. Os ensinamentos que nós servem para hoje é os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus é um ensinamento eterno. Um ensinamento que nunca tem fim. Só que em cima de Jesus não se monta igreja. E em cima de Paulo dá base para montar as igrejas. E Jesus não mandou ninguém montar religião. Era uma reunião que tinha para eles propagar o evangelho de Cristo e que o evangelho fosse propagado a toda a terra. Isso era o chamado que Jesus chamou a Paulo para pregar o evangelho ali. Isso era o chamado de Paulo. E Paulo foi um homem de Deus. Nota 10 para ele. Cumpriu a missão dele. Cumpriu e anunciou o evangelho ali no Império Romano. Só que Paulo não sabia, né, as cartas dele. Ele pensava que as cartas dele iam ficar só ali. E não era para os dias de hoje. De fato, era só para aquela época. E os discípulos, na hora que viram as cartas de Paulo fazendo sucesso, que todo mundo tirava cópias e cópias em cima das cartas de Paulo e passava um para outro, e todo mundo queria ter as cartas de Paulo. Aí os discípulos pegaram ali e resolveram escrever os evangelhos, os 4 evangelhos. Aí os discípulos começaram a escrever cópias sobre como Jesus agiu, sobre os ditos de Jesus, o que Jesus tinha feito. Mas nisso as cartas de Paulo todas já estavam ali no Império Romano, e o pessoal tirava cópia uma em cima da outra. Aí os discípulos começaram a escrever os evangelhos, né? Aí uma cópia em cima da outra, aí depois a pessoa foi fazer a redação para montar os livros ali. Então, se tinha 50 letras sobre uma maravilha, uma cura, o redator colocou 100, 150, aí o redator estava muito emocionado com Jesus da fé ali, aí ele aumentou algumas coisas. Então a Bíblia é assim ali. A Bíblia é um livro sagrado e eu tinha a maior estima. Mas ali vocês têm que entender muito que tem coisas ali que o redator, o copista que escreveu ali, ele colocou a emoção dele, ele colocou o sentimento. Uma pessoa viu uma obra lá, escreveu, vamos pôr 50 letras, ele colocou 100, 150, o copista, o redator, ele foi colocando emoção, sentimento em cima. Aí depois os pais da igreja aí copiaram, acertaram, teve acréscimo. O livro de João teve bastante acréscimo ali, entendeu? Os 4 evangelhos teve, mas o livro de João foi o que mais sofreu, só que eles não conseguiram mexer no livro inteiro. Então ali, se você ler ali, você vai ver umas partes ali que foi mexido ali. Não vai entrar nesse assunto ali. Então o pai da igreja, ele mexeu. Aí ele falou para Constantino: você quer que eu vou passar esses livros aqui que foi separado do grego para o latim? Então você vê o que você quer que ponha aí e o que você quer que não ponha, o que você quer que mexa aí, que depois que eu transferir para o latim, nós não vai mexer mais, que vai dar trabalho. E o pai da igreja, ele transferiu a Bíblia do grego, que o Novo Testamento estava escrito no grego, para o latim. Foi o pai da igreja, e uma equipe mais ou menos de 20, 30 pessoas para copiar, para passar do grego para o latim. Não foi uma pessoa só, foi uma equipe. Então cada pessoa que estava traduzindo uma parte do Novo Testamento ali, ele foi corrigindo, aumentando, colocando a emoção dele. Aí Constantino quis colocar uma coisa, os acréscimos para dar poder mais na igreja que ele estava fundando, e foi mexido ali. Os únicos livros que não foi mexido foi o Apocalipse, porque é simbólico, então eles não entendiam nada, então o Apocalipse está inato.
Eles não mexeram em nada do Apocalipse, a não ser o último capítulo, 3, 4 versos por último lá, que ela foi acrescentado, mas os outros não foi. O livro de Daniel, do Antigo Testamento, foi escrito no ano 80 antes, eles não mexeram, porque o Antigo Testamento não dava base para eles. Então o livro de Daniel ali está intacto, inclusive o capítulo 7, o 11 e o 12 é um livro intacto, que ele é por símbolos e eles não mexeram, porque eles não entendiam nada. Mas o Novo Testamento foi bastante mexido. Aí os discípulos, voltando, eles começaram a escrever os ditos de Jesus, que Jesus tinha feito, e começaram a espalhar ali para o império, para uma concorrência com Paulo, porque Paulo escrevia as cartas dele, fazia sucesso, e eles não se davam muito com Paulo, então eles começaram a escrever o que Jesus falava ali, para dar base para o que eles falavam também, que eles pregavam Jesus ali. Então, eles começaram, e isso foi bom, que foi repartindo cópias em cópias, bilhetes em cima de bilhetes, porque era via oral, aí cada um escreveu uma parte, e foi, até que no ano 50, 60 ali, umas pessoas começaram a juntar partes, aí foram formando uns livros ali, e mais para frente teve outros que montou ali, e foi montando, e depois foi colocado o nome de Mateus, de Lucas, ali, de Marcos, não quer dizer que foi esses personagens que escreveram ali, colocaram esse nome para ficar fácil de achar ali, e não achar outro. Então ali tem umas divergências, umas coisas para se acertar ali. Então, o que eu falo para vocês, ali do evangelho que Jesus pregava e do Paulo, porque Paulo cometeu algumas falhas ali que ele não teve acesso aos ditos de Jesus. Então, por isso que eu estou explicando mais ou menos assim, para vocês entenderem. Espero que, se vocês não entendem, vocês reverem. Vai ter outros vídeos aí, vocês vêem outros vídeos. Gratidão, agradeço a todos de coração. Muito obrigado.